Olá, hoje nós vamos começar o estudo do livro de Salmos. Quanto à autoria dos Salmos, as observações editoriais atribuem 73 salmos a Davi, 12 a Asaf, 10 aos filhos de Corá, 2 a Salomão, 1 a Emã, 1 a Etã e 1 a Moisés. Com exceção de Moisés, Davi e Salomão, todos os demais autores mencionados eram sacerdotes ou levitas. 50 salmos são anônimos. Referências bíblicas e históricas sugerem que Davi, Ezequias e Esdras estiveram envolvidos em diferentes épocas na coleta dos salmos para uso na adoração pública em Jerusalém. A compilação final do livro muito provavelmente ocorreu durante o período de Esdras e Neemias, em torno de 450 a 400 a.C. Os salmos, sendo orações e louvores inspirados pelo Espírito Santo, foram escritos para expressar as profundas emoções interiores do coração humano em relação a Deus. Muitos foram escritos como orações a Deus que expressam confiança, amor, adoração, gratidão, louvor e um desejo de um relacionamento mais íntimo com Deus. Também expressam desencorajamento, profunda aflição, temor, ansiedade, humilhação e um clamor por liberdade, cura ou proteção dos inimigos. Outros foram escritos como cânticos que expressam louvor, gratidão e adoração, celebrando quem Deus é e as grandes coisas que ele fez. Alguns salmos contêm sessões proféticas acerca do Messias. Por ser uma coletânea de 150 salmos individuais, todo o livro de Salmos abrange uma ampla gama de assuntos, incluindo a revelação sobre Deus, a criação, a humanidade, a salvação, o pecado e o mal, a justiça e a retidão, a adoração e o louvor, a oração e o juízo. Os salmos consideram Deus em uma rica variedade de maneiras, como fortaleza, rochedo, abrigo, pastor, soldado, criador, governante, juiz, redentor, sustentador, sarador e vingador. Deus também expressa amor, ira e compaixão, e ele é onisciente, onipresente e todo-poderoso. O povo de Deus também é descrito de variadas maneiras. A menina dos seus olhos, ovelhas, santos, os justos e retos, que ele tirou do charco de lodo, aqueles cujos pés ele pôs sobre uma rocha, cujos passos ele firmou e em cuja boca ele pôs um novo cântico. Deus orienta os seus passos, satisfaz os seus desejos espirituais mais profundos, perdoa todos os seus pecados, cura todas as suas doenças e lhes proporciona um lar eterno. De toda a Bíblia, é o livro mais longo, contém o capítulo mais longo, que é o capítulo 119, ele contém o capítulo mais curto, que é o Salmo 117, e o versículo do meio de toda a Bíblia, que é o versículo 8 do Salmo 118. Por ser o livro de cânticos e devocional dos hebreus, sua profundidade espiritual e abrangência de temas o torna a parte mais lida e apreciada do Antigo Testamento por muitos crentes. Nenhum outro livro da Bíblia expressa de maneira tão completa toda a variedade de emoções e necessidades dos homens em relação a Deus e à vida. Aproximadamente a metade dos salmos envolve orações de fé em tempos de aflição ou oposição. É o livro do Antigo Testamento mais frequentemente mencionado no Novo Testamento. Agora nós vamos estudar os salmos de 1 a 5. Sobre o Salmo 1, é um dos salmos de sabedoria. Antes de ter uma conversa íntima com Deus, a atitude do leitor para com a lei de Deus precisa ser considerada. A pessoa reta ama e estuda a lei, mas a pessoa ímpia a odeia. Versículo 1 do capítulo 1. Ser alguém bem-aventurado é desfrutar do favor e da graça especiais de Deus. Trata-se da profunda alegria e satisfação em Deus. O homem bem-aventurado é inicialmente descrito como alguém que tem associações com pessoas que exemplificam a decadência do pecado. São pessoas que se recusam a viver de acordo com o que diz a palavra do Senhor. O justo rejeita a orientação moral do estilo de vida dessas pessoas. Versículo 2. O homem bem-aventurado não vê o aprender da palavra do Senhor como um fardo, mas sim como um prazer. O homem espiritualmente feliz é caracterizado pela contemplação consistente e interiorização da palavra de Deus, a fim de alcançar a direção ética e a obediência. Versículo 3. A imagem do justo como árvore viçosa é uma metáfora comum no Antigo Testamento por causa do solo, essencialmente árido de Israel. Assim, uma árvore frondosa servia como um símbolo apropriado de bênção. O homem tem a vitalidade como a de uma árvore, a estabilidade, sendo firmemente plantado, a produtividade, simbolizada pelo fruto da árvore, a prosperidade em todos os seus atos.
Isso não significa que o justo será imune ao fracasso ou às dificuldades. Também não se trata de uma garantia de saúde, riqueza e felicidade. Significa que quando aplicamos a sabedoria de Deus na nossa vida, produziremos o melhor e teremos a aprovação de Deus. Versículo 4. A palha era removida por dois processos, a debulha e o joeiramento. Depois de os ramos serem cortados, eram triturados e os pedaços lançados ao ar. Por ser muito leve, a palha é levada para longe pelo vento mais tênue, enquanto o bom grão cai de novo sobre a superfície. A palha é a alegoria do ímpio que segue sem direção, e o grão do justo, o homem que pode ser usado por Deus. A palha é uma imagem comum no Antigo Testamento, extraída das épocas de colheita, aplicada ao que é frágil, sem valor e que serve apenas para ser jogado fora. Versículos 5 e 6. Estes versículos são uma conclusão do Salmo. Juízo pode ser qualquer julgamento em particular que caia sobre os pecadores nesta vida, mas é mais provável que seja o julgamento final, que permite que alguns entrem na congregação dos justos enquanto exclui outros. O Senhor conhece os caminhos dos justos e dos ímpios, sendo que o caminho se refere ao curso de vida total de uma pessoa, ou seja, o seu estilo de vida. Agora nós vamos estudar o Salmo 2. Sobre o Salmo 2, o tema do reinado permeia este salmo. Ao passo que a maioria dos salmos do reinado enfoca a atenção sobre a monarquia divina ou humana, o Salmo 2 integra artisticamente a ambas, contrastando o rei divino e sua contraparte humana com os hostis reis da terra. Este salmo foi escrito por Davi e costuma ser visto como um salmo profético ou ainda messiânico, em que Jesus Cristo é o filho de Davi e o filho de Deus. Nele as promessas dadas a Davi se cumprem. Versículos 1 a 3 do Salmo 2. Davi pode ter escrito este salmo durante uma conspiração de algumas nações pagãs contra Israel. Escolhido e ungido por Deus, Davi sabia que o Senhor cumpriria sua promessa de trazer o Messias ao mundo através de sua posteridade. As nações e povos ímpios gastavam seu tempo imaginando, conspirando e planejando coisas que mostravam a depravação do homem. Nações e povos, liderados pelos seus reis e príncipes, direcionavam sua hostilidade contra o Senhor e o seu ungido. O mediador representante, consagrado e comissionado, era uma referência a Davi no sentido próximo e ao Messias, isto é, a Cristo em seu sentido absoluto. A humanidade, em vez de compreender que os laços são laços do amor de Deus, os interpretou como jugo, como algemas, como prisão. Versículos 4 a 6. A resposta de Deus à rebelião das nações é rir e zombar deles, sabendo que suas tentativas são vãs e seu destino é certo. Na verdade, Deus ri dos rebeldes e lhes declara seu firme propósito de estabelecer o trono de Davi, como prometeu. O rei de Deus é estabelecido pelo próprio Deus. Sião era a colina ao norte da cidade davídica de Jerusalém. A colina não é importante por causa de suas dimensões, mas por estar ali localizado o templo. Algumas vezes a cidade inteira de Jerusalém é chamada de Sião. A Sião terrestre era um sinal da Sião celeste. Grande parte do simbolismo do templo prenunciava as realidades celestiais. Versículo 7. Para confirmar ainda mais o ponto da legitimidade, há um decreto do Senhor Deus. Esse termo é usado para indicar um protocolo real para validar o direito de reinar. Essa era uma preocupação especial no mundo antigo, em que muitas vezes havia um conflito após o estabelecimento de novos reis. A ideia do rei davídico sendo identificado como filho de Deus foi esclarecida no pacto que Deus fez com Davi. No Antigo Oriente Médio, o relacionamento entre um grande rei e seus reis vassalos, que governavam sob a autoridade dele e lhe deviam lealdade, era manifesto não apenas pelos termos senhor e servo, mas também por pai e filho. O rei davídico era servo do Senhor e seu filho. Versículo 8. O direito de filiação inclui o direito à herança e à possessão daquilo que pertence ao pai. Neste caso, não há limites. O direito se estende aos confins da terra, à extremidade da terra, expressão que indica o mundo inteiro e tudo que nele há. Isso inclui as nações, mesma palavra usada no versículo 1 para identificar os que estavam se rebelando contra Deus. Versículo 9. A absoluta soberania do Rei dos Reis é retratada em seu poder subjugador. Despedaçar as nações como a um vaso de oleiro indica facilidade com que algo é aniquilado. Versículos 10 a 12. Em vez do julgamento imediato, o Senhor e seu ungido oferecem uma oportunidade de arrependimento. Às nações é dada uma oportunidade para mudar seus caminhos e submeter-se ao Rei de Deus. A submissão das nações deve incluir temor e tremor. No Antigo Oriente, o beijo era um sinal de submissão. Então, beijar o filho é um ato de submissão ao filho, que poderia ser o rei Davi ou o Senhor Jesus. Agora nós vamos estudar o Salmo 3. No Salmo 3, cercado de aflições e clamando ao Senhor em sua angústia, o salmista exprime profunda confiança em Deus. Este salmo foi composto quando Davi fugia de Absalão
combatia a revolta. A terminologia militar por todo o Salmo pode indicar que ele continuou sendo usado nas épocas de guerra. Versículos 1 a 2 do Salmo 3. No Salmo de Lamentação, os ataques ao salmista e os ataques a Deus estão intimamente ligados e, com frequência, são usados como um apelo para que Deus atue por causa de sua própria reputação. Então, nesse caso, os inimigos de Deus e de seus servos estão se multiplicando. Esses inimigos são os agressores que ativamente atacam o salmista e declaram que Deus não o resgatará, que não há salvação para Davi, e refere-se ao livramento do perigo, tanto físico quanto espiritual. Versículo 3. A imagem de Deus como um escudo é comum, principalmente nos Salmos. O escudo representa proteção no momento de ataque. O salmista identifica Deus como sendo a sua glória, referência à reputação ou honra do salmista, indicando que o salmista descobriu sua importância e honra em sua relação com o Senhor Deus e não em sua própria força. Versículo 4. Davi diz que o Senhor responderia do Santo Monte Sião, que é o lugar em que Deus habitava entre o seu povo, e Sião também pode indicar a cidade de Jerusalém, pois Davi não estava em Jerusalém na hora, já que estava fugindo de Absalão. Davi sabia que Deus não poderia ser limitado a qualquer espaço, mas escreveu poeticamente para expressar a confiança de que o Senhor o ouviria quando orasse. Versículos 5 e 6. Davi dormiu pacificamente em Maanaim, enquanto Absalão o procurava, pois confiava no Senhor. Versículos 7 e 8. Levanta-te é uma expressão típica do Salmo sobre guerra. Era um grito de guerra para Deus lutar contra o inimigo e defender seus soldados. Davi clamou ao Senhor para salvá-lo, como fez no passado. Agora nós vamos estudar o Salmo 4. Este salmo foi composto em meio à aflição, onde o salmista exibiu uma profunda confiança em Deus. O salmo medita sobre a fé durante a noite. O homem justo nada tem a temer, pois Deus ouve suas orações e cuida dele. Não que os justos não pequem, mas vivem em relacionamento de aliança com Deus. Versículo 1 do Salmo 4. Deus da minha justiça é um apelo à justiça de Deus, especificamente no que diz respeito à causa justa do salmista. Angústia retrata a ideia de estar cercado ou encurralado por inimigos. Versículos 2 e 3. Os inimigos são chamados de filhos dos homens. O salmista, em sua oração, dirige-se àqueles que o caluniam. Tais pessoas deveriam saber que o Senhor colocou seu favor sobre o justo e que ouvirá suas orações. O Senhor estabelece uma clara distinção entre aquele que lhe é leal e os filhos dos homens, no modo como se relaciona com cada um deles. Portanto, o salmista pode confiar que o Senhor ouvirá quando clamar a ele. Versículos 4 e 5. Este é um conselho de Davi para que não pequem, para tremer ou estremecer no temor do Senhor para não pecar. Em vez disso, eles deveriam permanecer firmes em adoração ao Senhor, oferecendo sacrifícios. Versículos 6 e 8. Davi estava orando por pessoas inquietas e pessimistas sobre sua própria situação e destino. A oração em favor dessas pessoas é que Deus olhasse com favor para toda a comunidade. A experiência própria do salmista contrasta com a visão dos pessimistas, que pode ser as pessoas que estavam seguindo Davi nesse momento. Pois o salmista tinha abundância de alegria e um senso de segurança por causa de sua relação com o Senhor Deus. Davi tinha plena confiança em Deus. Ele tinha paz de espírito e um sono tranquilo para o descanso de seu corpo, apesar de todos os planos arquitetados contra a sua vida. Agora nós vamos estudar o Salmo 5. Este salmo é um salmo de lamento. O salmista roga ao Senhor em meio à aflição. Entretanto, o salmista também expressou confiança na proteção do Senhor. A aflição do salmista foi causada pela linguagem maligna dos ímpios. Versículos 1 e 2 do Salmo 5. O salmo inicia com clamor a Deus. O tom é de urgência e expectativa. Deus era o rei de Davi, o qual governava, controlava e dirigia sua vida, e era o seu Deus que o salvava, defendia e protegia. Ao chamar Deus de rei, Davi indica confiança na soberania e no poder do Senhor para atender a essa oração. Versículos 3 a 6. O salmista louva a Deus por amar o que é certo. Não apenas Deus não deseja a iniquidade, ela nem sequer existe em sua presença. Os arrogantes, os que praticam mal, os mentirosos e os violentos estão todos incluídos na explicação dos que não permanecerão à vista de Deus. Versículos 7 e 8. O homem genuinamente justo reconhece que pode achegar-se à presença de Deus somente pela riqueza da misericórdia do Senhor, e por isso ele pede a direção de Deus para andar pelo caminho que é moralmente reto. Não há nenhuma hipocrisia na confiança nas orações aqui. Versículos 9 e 10. Não há retidão na boca dos inimigos, tudo que falam é mortal, retratado aqui como um sepulcro aberto. Uma vez que os inimigos aqui pretendem morte e destruição, o salmista pede que Deus faça com que seus próprios conselhos causem a sua destruição. O pedido, então, é para Deus fazer sua aliança com seu povo aqui nesta vida para que todos vejam. Versículos 11 e 12. A ênfase nestes versículos está na proteção de Deus para os que permanecem fiéis a Ele. O salmo encerra com a expressão da segurança desfrutada pelo justo. O cântico é uma oração para que aquele que é verdadeiramente justo, em contraste com os que praticam iniquidade, regozije-se sempre no Senhor e tenha certeza de seu cuidado e proteção. Nós terminamos aqui o estudo dos Salmos 1 a 5.